Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, foi capturado pelos Estados Unidos. Ele e a esposa foram capturados aqui, era madrugada ainda, era por volta das 3h da manhã, né, da madrugada. E aí no Brasil, já por volta aí das 5h da madrugada. A gente não sabe exatamente o horário exato da operação, mas pelo horário dos vídeos a gente consegue mais ou menos estimar que foi às 3h aqui do horário da Flórida, 5h da manhã, aí o horário de Brasília. Boa tarde, pessoal, começando aqui uma edição extraordinária do nosso Conversa Timeline. Sim, Nicolás Maduro, ditador da Venezuela, foi capturado pelos Estados Unidos. Ele e a esposa foram capturados aqui, era madrugada ainda, era por volta das 3h da manhã, né, da madrugada. E aí no Brasil, já por volta aí das 5h da madrugada. A gente não sabe exatamente o horário exato da operação, mas pelo horário dos vídeos a gente consegue mais ou menos estimar que foi às 3h aqui do horário da Flórida, 5h da manhã, aí o horário de Brasília. Tá? E como não podia deixarmos já passar em branco esse momento, a gente resolveu adiantar aqui o nosso recesso. Eu estou aqui com o jornalista Alan dos Santos para comentar com vocês as várias informações que a gente tem, pelo menos até agora, sobre a situação na Venezuela. É uma situação tensa, é verdade, mas a gente não pode deixar de comemorar quando um tirano é preso e tudo indica que vai ser julgado, condenado e pagará pelos seus crimes. Alan dos Santos, bom dia para você aqui, boa tarde, pessoal, no Brasil. Bom dia, Max. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Realmente é um dia histórico, né? Nós estamos aqui no dia 3 de janeiro de 2026, iniciando o ano com a captura, a prisão de Nicolás Maduro e sua esposa. E eles já estão a caminho dos Estados Unidos, certamente já devem estar aqui em território americano e responderão pelos seus crimes. Muitas das informações que nós traremos aqui para vocês, elas não estão nos jornais, porque nem sequer eu consegui ficar olhando os jornais. Eu tive que entrar direto em contato com fontes primárias. Estou em contato com uma pessoa na Venezuela, não posso dar nenhum detalhe sobre isso. Essa pessoa corre risco. Entrei em contato com pessoas que já trabalharam em administrações anteriores da Venezuela. Entrei em contato com um ex-ministro da Suprema Corte da Venezuela e quero trazer aqui para vocês o cenário que não é nem 8 nem 80. Né? Estamos aqui a celebrar, sim, a prisão do Maduro é algo importante, mas há muito o que acontecer para que possa ser uma celebração de fato. Inclusive, uma das fontes me disse que nos próximos 20 dias serão cruciais para entendermos o que de fato está acontecendo na Venezuela, por um simples motivo. Diosdado Cabello não foi capturado, ele também tinha ordem de prisão e também estava sendo procurado pelos Estados Unidos. Todos os generais venezuelanos ainda estão lá, todos os generais do Maduro, ou seja, toda a estrutura do Maduro ainda permanece de pé, intacta, e ninguém foi preso, ninguém foi capturado, não se sabe quem morreu ou quem está vivo entre eles. Sabe-se, por exemplo, que Diosdado Cabello está vivo, está fazendo transmissão ao vivo, está incitando o próprio exército e a militância a manter-se de pé e a resistir. Não se sabe o paradeiro de algumas pessoas chaves que poderiam trazer pessoas que fazem um papel de key, né? Vou falar Chaves aqui, vai parecer que eu estou falando do Hugo Chávez, né? Não é Chávez, né? Pessoas-chave. E que realmente não estão ainda na Venezuela. A reestruturação da Venezuela é uma incógnita para muitos.
tanto para entusiastas quanto para analistas que não estão envolvidos no caso, como algumas fontes na Europa que eu entrei em contato, algumas fontes aqui nos Estados Unidos que eu entrei em contato. Então, realmente, vamos pisar em ovos aqui. Você não vai encontrar uma live hoje aqui comigo e com o Max de pompom de torcida organizada. Não é isso o nosso papel aqui, é trazer as informações para vocês. Essa história de que está tendo celebrações em Caracas, na Venezuela, não é verdadeira. Algumas pessoas tiveram o vidro quebrado das explosões, essas pessoas estão bem, que estavam próximas, muito, muito próximas das áreas de conflito. Muitos vídeos que estão sendo divulgados por venezuelanos são de venezuelanos que estão no Chile, na Colômbia, mas não estão na Venezuela. Muitos vídeos utilizados no X para demonstrar ou para reportar que está tendo algum tipo de celebração são vídeos antigos, não são vídeos atuais. Outra informação importante, já para dar logo de início aqui para vocês, as imagens do Maduro capturado com sangue no peito, na camisa, são feitas por inteligência artificial. As imagens do Maduro capturado por 2 membros do DEA também são de inteligência artificial. Não temos imagem oficial ainda. Então, aqui vocês não terão pompom de torcida organizada em busca de curtidas e visualizações. Eu até comentei com o Max, nós iríamos entrar mais cedo, mas a gente já estava com a informação de que o Lula não poderia demorar a dar o seu pronunciamento, então eu e o Max, nós combinamos de entrar ao vivo após o pronunciamento do Lula, porque o pronunciamento do Lula seria um pronunciamento que daria o tom de como foi essa ação do governo dos Estados Unidos da América na Venezuela, e, de fato, o tom está claro e evidente. Lula evitou usar o nome do Maduro. Lula tratou essa questão da Venezuela como uma violação do governo americano. Lula não citou o nome de Donald Trump e nem sequer o nome do país que invadiu esse regime para poder resgatar, não, né? Capturar, eu falar resgatar aqui, mas é resgatar no sentido de prender, né? O verbo certo é que foi lá para capturar o criminoso e ditador Nicolás Maduro. O Lula, então, não menciona os Estados Unidos, não menciona o Trump, menciona a Venezuela como país, não menciona o capturado, que é Nicolás Maduro, e isso já demonstra o tom que a coisa vai caminhar. O Milei está celebrando e colocou um vídeo que nós iremos mostrar aqui para vocês daqui a pouco, de um encontro internacional entre Argentina, Brasil, onde o Milei direciona a palavra dele, evidentemente, a Lula, e aí a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser a tônica do que vai acontecer nesse ano de 2026. Mas, repito, os próximos 20, 30 dias na Venezuela que realmente dirão o que de fato aconteceu na Venezuela. Presos políticos continuam presos políticos, as pessoas continuam capturadas, ninguém sabe o paradeiro de algumas pessoas que precisam ser libertadas imediatamente, ou seja, não se sabe nem se elas estão vivas. Muitos venezuelanos sérios estão com medo de se pronunciar nesse exato momento, até mesmo porque há não só a possibilidade, mas o fato de que suas famílias possam sofrer retaliações. E de início é isso que eu tenho de informações aqui, o resto a gente vai trazer durante o programa, Max. Pois é, interessante que o Lula, enquanto estava havendo ataque na Venezuela, ele estava numa base militar. Estava Lula. numa base militar. A reunião de emergência ele está fazendo desde uma base militar, online, com seus ministros, né, com essa reunião de emergência que o Lula convocou para falar sobre esse ataque do Maduro, ele está fazendo lá da Restinga da Marambaia. Olha só. De dentro de uma base militar, onde ele estaria passando férias. Mas eu achei curioso, né? Ele está passando férias na base militar justo no momento em que os Estados Unidos faz esse ataque à Venezuela e captura o Maduro.
Agora, o que é interessante nessa história toda? Horas antes do ataque, o Maduro encontrou com o um representante da China, né, uma autoridade da China, horas antes. Aí eu estava conversando também aqui com uma fonte que é ligada, né, ao meio militar e falou: olha, é capaz da autoridade chinesa ter confirmado a posição do Maduro para as forças americanas e elas aproveitaram para atacar. Inclusive, o, o Donald Trump estava numa entrevista, né, tem pouco tempo, na mídia americana, falando que estavam programadas 2 ondas de ataques para prender o Maduro, mas ele falou só que a primeira foi tão letal que a gente nem precisou enviar a segunda onda, e que o Maduro ele não mora numa casa, mas a casa dele parece mais uma fortaleza, tem uma grande porta de aço, isso foi o Trump que falou, mas o Maduro não teria conseguido entrar, né, ali no momento ele tentou fugir, mas não conseguiu entrar para escapar dessa captura do exército americano. E essas daí são as imagens da comitiva chinesa que estava poucas horas antes da captura do Maduro com Nicolás Maduro. Então essa aqui é a comitiva chinesa. E tem até vídeos do encontro, ele falando, vão te ver, eu trouxe boas memórias, feliz ano novo. Tô olhando aqui o vídeo, né, do Nicolás Maduro, né, nesse encontro. E a China, Max, ela fez um pronunciamento. Aqui é o spokesperson, né, da China. A China está profundamente chocada e condena fortemente as ações de uso da força contra um Estado soberano, né, e contra o seu presidente. Aí está aqui, a China nem sequer colocou a imagem do que seria então o porta-voz, simplesmente colocou ali a imagem do Ministério das Relações Exteriores, o Ministério das Relações Exteriores com as 2 bandeiras da China, sem imagem nenhuma, e simplesmente publicou que achou um absurdo o que aconteceu. Então nós temos China, Brasil, Rússia, o BRICS, né? Relatando que O Irã, achou o Irã Colômbia. também, né? A Colômbia também falou? Falou, Petro falou logo de cara. Logo de cara. Quem mais? O que eu vi foi isso, né? Foi Irã, Rússia, China, Colômbia. Mas eu queria botar aqui uma mensagem do J.D. Vance, né? O J.D. Vance se manifestou e disse o seguinte: o presidente ofereceu várias alternativas, né? O presidente Trump, mas foi muito claro durante todo o processo. O tráfico de drogas precisa parar e o petróleo roubado precisa ser devolvido aos Estados Unidos. Maduro é a pessoa mais recente a descobrir que o presidente Trump fala sério. Então é importante te lembrar isso. Houve diversas tentativas de negociação. Aí tá a fala, né? Houve diversas tentativas de negociação por parte da administração Trump, por uma rendição do Maduro, lembrando que o Maduro era uma pessoa com a cabeça prêmio, era um procurado, né? Custava aí 50 milhões de dólares, informações que levasse à captura do Nicolás Maduro. Então não é nenhuma surpresa, para mim não foi nenhuma surpresa isso ter acontecido, né? A gente só não sabia quando que ia acontecer. O Trump também chegou a comentar que já haviam dias que ele havia dado autorização para esse bombardeio na Venezuela e, consequentemente, a captura do Nicolás Maduro. Provavelmente foi uma espécie de força delta, né, uma operação especial, que é quase um tipo de extração, né? Você faz um bombardeio muito bem focado, muito bem ali sinalizado aonde que seriam locais estratégicos, pontuais. Não foi um bombardeio em larga escala, né? Foi um bombardeio pontual para o que levou ali as forças especiais a capturar o Maduro. Você tem vídeos que mostram, inclusive, os helicópteros, né, da Força Aérea Americana passando ali em Caracas,
provavelmente no momento dessa operação de captura do Nicolás Maduro. Tem alguns vídeos até aí para mostrar, né? Eu vou pegar os vídeos aqui. 11 horas daqui a 45 minutos, teremos um pronunciamento do Trump em Mar-a-Lago, certo? Daqui a 35 minutos. 35, né? O Trump já anunciou que às 11 da manhã, aqui do horário da Flórida, ele iria fazer um pronunciamento, com certeza, trazendo mais informações para a gente. Agora, chama atenção também o fato do Maduro não ter sido abatido, né? O Maduro não foi eliminado, né? Ele foi capturado vivo. Isso daí mostra, né, a tentativa, né, o propósito. Eficiência, né, do Sim, sim, sim. E o propósito de ter um julgamento, né, uma condenação e, quem sabe, aí uma delação do Nicolás Maduro. Quanto de informação não deve ter aí o Nicolás Maduro, e talvez essa seja a grande preocupação do Gustavo Petro, do Lula, porque os Estados Unidos só pôde agir contra o Maduro por causa das informações que saíram dele, né, de como provas que ele era o chefe de um dos maiores cartéis, se não o maior cartel de drogas da América Latina, que é o Cartel de Los Soles, de onde vem boa parte da droga que chega aqui nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que o Trump vem falando desde a época da campanha, que ele não iria tolerar mais tráfico de drogas entrando nos Estados Unidos. Isso é uma coisa que ele já tinha deixado claro, e desde o início do seu mandato ele vem de maneira muito forte, muito pesada, enfrentando essa luta com o narcotráfico. Então já era bem claro que isso iria acabar acontecendo, e não sem aviso, né? O Donald Trump já tinha avisado que iria fazer algo nesse sentido.